Tudo bem, galera? Vamos começar uma aula agora sobre banco de dados. Banco de dados e SQL. Como a gente aprendeu agora a mexer na programação, no C Sharp, ou se você está vindo de outra linguagem e quiser aprender sobre SQL, nós vamos começar alguma coisa sobre SQL, que a gente precisa entender também a gravação em banco de dados, vamos mexer com o banco de dados e as ferramentas para o manuseio do mesmo. Então o que a gente vai precisar? Primeira coisa, vamos trabalhar com o Firebird, que é um banco de dados gratuito e você pode utilizar aí futuramente. Então vamos procurar aqui no Google, ó, Firebird. Ó, o primeiro site que aparece aqui, ó, é o oficial deles, o oficial do Firebird. firebirdsql.org. Então a gente entra aqui. Beleza. O que a gente vai precisar fazer? Vamos baixar o Firebird. Lembrando que o Firebird é um banco de dados gratuito, tá? Quando vocês, de repente, produzirem software profissionalmente, vocês podem fornecer esse banco de dados para seus clientes tranquilamente, sem problema algum. E é gratuito. Aqui, ó, Firebird 2.5. Vamos baixar essa versão aqui. Eu vou baixar aqui a versão 32 bits, que é para o meu Windows. Ó, vou pegar o .exe. Vamos aguardar o início do download. Vamos mandar executar a instalação. Aceito o contrato. Seguinte. O Firebird ele tem algumas... Aqui, provavelmente, é como eu já tinha instalado antes, eu desinstalei. Ele já disse que existe, então eu vou mandar instalar na mesma pasta. Aqui nós temos algumas opções, tá? Não vamos entrar nesse mérito agora. Deixa as propriedades padrões aqui como eu estava aqui, ó. Tá? Para facilitar. Só vamos avançar. Executar como serviço ou aplicação. Deixa como serviço, que é melhor, fica oculto do Windows e tal. E vamos avançando. Agora ele está efetuando a instalação. Avançar novamente. Iniciar o serviço Firebird sim. Não vamos ler nada. Posteriormente. Pronto. O Firebird já está instalado em execução no meu computador. Agora esse é o gerenciador de banco de dados, onde eu vou guardar as minhas informações. Agora eu preciso de uma outra ferramenta para mim criar as tabelas e dar manutenção nesse banco de dados. Então nós vamos voltar aqui no Google e vamos procurar por uma ferramenta chamada FlammyRobin. FlammyRobin. Tá aqui, ó. Primeira que aparece, vamos entrar aqui. É uma ferramenta gratuita também. Ela é bem simples, tá? E é bem interessante para trabalhar com o Firebird. Ó, vamos aqui em Download. E vamos baixar... Cadê? Ó, tá aqui o link de download. Ó. Vamos baixar aqui. Concluir o download. Vamos mandar instalar. Avançar. Aceito o contrato. Avança. Create ícone. Não vou ler as notas e já vou abrir o FlammyRobin. Ó. Ele me abriu aqui. Pronto. Está aberto o programa que vai me permitir acessar o banco de dados. Vai me ajudar a criar as ferramentas, as tabelas e manuseio dos dados no meu banco de dados. O que acontece? Eu vou mostrar aqui, ó, o Firebird em execução. Ele vai aparecer um serviço aqui, ó. Esses dois serviços. Verifique se ele está em execução na máquina de vocês para nossa perfeita utilização. Agora é o seguinte, gente, o que a gente precisa? A gente precisa criar um banco de dados. O que é um banco de dados no Firebird? Ele cria um arquivo.
Ele cria um arquivo e nesse arquivo ele vai incluir as tabelas dele. Fica tudo em um arquivo só. Tá? Então, a aplicação de vocês carregam esse arquivinho onde tem os dados. O que a gente vai precisar fazer? Vamos criar esse arquivo. Então aqui, ó, a gente pode clicar com o botão direito aqui, ó. Create New Database. Preste atenção. Localhost, a máquina local. Create New Database. Aqui eu vou colocar como é que eu quero chamar um apelido para minha base de dados. Então, vamos colocar assim, ó, base teste. Certo? Database Patch. Nós vamos procurar um local onde a gente vai salvar nossa base de dados. Eu vou procurar aqui, ó, no curso, aula 1, Vou criar uma pastinha aqui. Vou criar uma pastinha, vou chamar de SQL1. SQL01. Criei a minha pastinha e eu vou dar o nome do meu banco de dados, do meu arquivo. Vamos colocar aqui, ó, base teste. Pronto. Só mandar abrir. Ele vai criar lá naquele local um arquivo chamado baseteste.fdb, que é o banco de dados. Certo? Aqui, o usuário e senha desse banco de dados. Lembre-se, vocês vão definir um usuário e uma senha. Para acessar, tem que saber essa senha. Se perdeu, já era, hein? O padrão do Firebird é sysdba. Ó, dessa forma aqui, ó, sysdba. Usuário. Esse é o padrão utilizado no Firebird. Provavelmente, se vocês tentarem acessar uma base de terceiros aí, essa vai ser o usuário e a senha. A senha é o que? Master Key. Master Key. Deixa eu abrir um documento de texto aqui para mostrar. Ó, user vai ser isso aqui, ó, sysdba. E a senha, vamos botar em inglês aqui já. Password é o que? Master Key. Esta é a senha padrão do Firebird. Simples, tá? Gravem isso. Futuramente vocês vão precisar, tá certo, gente? Beleza. Vamos minimizar isso aqui. Coloquei exemplo. Essas opções aqui, ó, não vamos entrar no mérito disso aqui agora. Deixem padrão aqui, ó, SQL Dialect 3. Deixem dessa forma que futuramente a gente aprende isso, ou vocês dão uma pesquisada, façam uma leitura aí na internet, dão uma procurada no Google aí, sei lá, que vocês entenderão para que servem essas opções. Agora eu vou mandar criar. Ele vai criar o meu arquivo, ó. Perfeito, ele criou lá. Se eu for olhar lá na pastinha, vai ter um arquivo chamado baseteste.fdb. Beleza? Agora nós teremos que criar uma tabela. Nós vamos utilizar alguns comandos. Vocês têm que entender que nós vamos utilizar nessa ferramenta aqui a linguagem SQL. O que é a linguagem SQL? Depois vocês entrem na Wikipedia e dêem uma pesquisada aqui, dêem uma lida sobre a SQL. O SQL nada mais é que uma linguagem de consulta estruturada. Tá? Vocês vão basicamente conversar, assim, vocês vão escrever o que vocês querem buscar e tal, e ele vai executar aqueles comandos, vai ler, vai interpretar o que você escreve e vai trazer os dados. Porém, existem alguns comandos que são para manipulação de dados e outros que são para manipulação da estrutura de dados. Certo? Então, teoricamente, são os dois principais aqui, ó, DML, linguagem de manipulação de dados, e a DDL, linguagem de definição de dados. Os comandos são inseridos igualmente, tá? Mas quando eu dou um comando DML, é um comando que ele vai alterar os dados, as informações que estão lá. Por exemplo, eu tenho uma tabela de alunos, se eu quiser buscar o nome do aluno, alterar o nome e tal, eu estou dando um comando DML. Estou manipulando dados. Quando eu estou criando uma tabela ou excluindo esta tabela, eu estou executando um comando DDL, que é um comando para alterar a definição dos dados. Tá? As demais, temos aqui, ó, DCL, linguagem de controle de dados, DTL, linguagem de transações de dados, DQL, linguagem de consulta de dados. O entendimento do SQL é bem interessante. Eu recomendo que vocês leiam bastante sobre SQL para vocês entenderem.
qualquer empresa que vocês forem trabalhar futuramente ou que vocês trabalharem para vocês, vocês vão ter que entender SQL. Independente da linguagem de programação que utilizar, aprendam SQL, que é interessante saber. Provavelmente todas as empresas exigem o conhecimento Todas as empresas exigem o conhecimento em SQL. Então, aprendam. Antes mesmo da programação, aprendam SQL, que vale a pena, vocês vão precisar. Então, leiam todos os artigos possíveis sobre SQL e entendam como funciona, que vai ser necessário. Bom, voltando ao Flame Robin, aqui ó, nós vamos criar uma tabela. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabelinha chamada alunos, por exemplo, de uma escola, vamos criar uma tabela de alunos. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui ó, em Database e vou chamar esse room a query. Tá? Eu não mandei conectar. Aqui ó, eu preciso mandar conectar. Eu criei a minha ligação lá com o banco, mas eu não mandei conectar no arquivo. Ele não está conectado aqui, eu só tenho a configuração. Lembra? Esse programa aqui é o programa que vai acessar aquele banco de dados e vai manipular os dados. Esse programa não é o banco de dados, tá? Ele que vai controlar os dados. Eu vou ter acesso aos dados que estão lá naquele arquivo através desse programa. Então eu configurei essa base aqui. Eu disse que existe uma base de Firebird e vou mandar conectar nela. Ó, por exemplo, botão direito aqui, eu venho em Connect. Pronto, ele me conectou na base. Então um banco de dados Firebird tem várias opções. Domínios, exceptions, functions, generators, procedures, tables, triggers, views, tá? São várias coisas que a gente vai ter que aprender sobre banco de dados. A princípio eu não vou ensinar nada disso aqui agora. Nós vamos apenas criar uma tabela onde eu guardo informações. Então aqui ó, table. Ó, não tem nenhuma tabela aqui, tá? Eu vou vir aqui ó, em Database, Room a Query. Ele vai abrir essa janelinha. Essa janelinha é uma janelinha que eu vou inserir os dados. Inserir o comando SQL. Eu vou escrever. Aqui eu escrevo, mando executar e ele vai interpretar o que eu escrevi aqui e vai executar lá no banco de dados. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou executar um comando agora DDL. Tá? Ó, comando DDL, linguagem de definição de dados. Por que eu vou executar um comando DDL? Porque eu tenho que criar uma tabela. Então, é uma tabela que eu vou criar, eu vou executar um comando. Como é que é esse comando? Create, ó, create table. Tá? Esse é o comando. Ó, prestem atenção. Create table. É escrito assim, ó, é falado mesmo, é conversado com o computador. Essa é a linguagem SQL. Create table, vou ter que dar o nome dessa tabela. Vamos dar o nome de alunos. Aluno, 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 no singular. Aluno. Aí eu abro parênteses e já fecho um parênteses aqui embaixo. Ó. Aí agora eu tenho que dizer os campos dessa tabela. Vamos criar o campo código. Eu vou dizer que ele é do tipo inteiro. Eu vou dizer que ele é not null. Ó, vejam bem, então um ponto de vírgula. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Código é o nome do meu campo. Por exemplo, todo aluno que eu cadastrar, eu preciso ter um código para ele. Certo? E ele vai ser um código, não pode ser nulo. Aqui eu especifiquei assim, ó, não pode ser nulo, não pode ser em branco, eu tenho que ter um código. E o tipo int aqui, ó, é o tipo inteiro. É como a gente aprendeu na programação, o tipo inteiro. Números inteiros. Não pode ser número com vírgula, não pode ser nada, nenhuma palavra, letras do alfabeto. São números, apenas números e números grandes. Vamos colocar o nome do aluno, então, aqui também. Vou criar o campo nome. O nome são letras, certo? Então nós vamos utilizar o tipo varchar, que é a mesma que a gente vai utilizar também lá na programação. Ó, varchar, e eu vou dizer que tem 60 caracteres. Esse é um tipo de dados, tá? Leiam também sobre tipo de dados nos bancos de dados. Vocês têm que entender. Quando vocês forem mexer com um banco de dados, vocês têm que conhecer o banco, saber quais são os tipos de dados. O tipo int, que é de número inteiro. Varchar, que é de string, são letras e números. O varchar, eu tenho que dizer quantos caracteres
vão suportar o meu campo? Então aqui eu disse que 60 caracteres. Tá? Também vou colocar not null. E nós vamos colocar a idade também. Idade, como o número, geralmente a idade vai aí de 1 a 100 e poucos anos, pode ter, vamos colocar o small int. É um número grande, nós vamos colocar small int. Ó. Beleza. Aqui eu vou criar uma tabela com 3 campos. Imagine vocês trabalhando no Excel lá, vocês criam 3 colunas, uma de código, uma de nome e uma de idade. Daí vocês vão preenchendo. É basicamente isso que a gente faz no banco de dados. Tá? Agora é o seguinte, eu vou dizer que o meu código aqui, ó, vai ser a minha chave primária. Então, quando eu tiver que localizar um aluno, vai ser sempre pelo código. Então, eu coloco aqui, ó, primary key, abro parênteses e aqui eu digo qual é o campo da minha chave primária. Vai ser o campo código. Chave primária, ele vai ser um número único aqui, tá? Esse código. E é por ele que eu vou buscar. Ele vai ficar indexado por este código. Então vai ser mais fácil eu localizar sempre por ele. Pronto. Esse aqui é um comando. Vou botar um ponto e vírgula aqui no final. Um comando DDL, ao qual ele vai criar uma tabela chamada aluno com os campos código, nome e idade. Tá? Assim que a gente programa. Em SQL. Programa não, né? A gente escreve códigos. Ó, vou deixar organizadinho aqui. Agora tem que mandar executar. Aqui eu tenho esse botãozinho, ó, poderia apertar o F4, manda executar. Ele criou essa tabela lá no banco de dados. O que acontece? No banco de dados eu tenho as transações, no caso eu abro uma transação, eu digo para o banco assim, ó, eu vou te enviar um dado. Aí ele abre uma porta. Aí eu mando os dados. Eu tenho que mandar ele fechar essa porta. Senão ele não grava. Se eu não mandar ele fechar a porta e eu finalizar tudo, ele vai esquecer essas informações. Ele não vai gravar lá. Então eu tenho que dar um commit. Ó, commit transaction. Então, eu mandei lá para o banco. Essa informação já está na memória do banco. Só que eu não mandei ele gravar ainda. Se eu não apertar em commit aqui, ó, ele vai cancelar a alteração que eu mandei fazer. Então eu apertei em commit. Pronto, ele gravou. Ó. Apareceu aqui do lado a tabela aluno. Tá? Se eu der 2 cliques nela, ó, ele vai abrir as propriedades. Ó. Tabela aluno, os campos, ó, field, campo código, campo nome, campo idade. Small int, varchar e inteiro. Ó, se ele pode ser nulo? Não, não pode ser nulo. Esses 2 campos não podem. A idade pode ser nulo. Eu deixei que ele pode ser nulo a idade. Tá certo? Aqui então, ó, criei a tabela aluno. Perfeito. Está criadinha a tabela. Esse aqui foi o meu primeiro comando SQL. Certo? Agora é o seguinte. Se eu quisesse buscar dados lá nessa tabela, eu colocaria outro comando. Eu colocaria o comando, daí um comando DML. Que seria o seguinte. Eu usaria o comando select. Vou botar aqui asterisco. From. Asterisco que eu estou dizendo para trazer todos os campos. From, eu estou dizendo de qual tabela eu quero buscar. Select from aluno. Ele vai me trazer todos os dados que tiverem lá. Se eu executar aqui, ó, ele trouxe a tabela aqui embaixo, só que não trouxe nenhuma informação, porque eu não tenho nada lá dentro. Tá? Eu não tenho nenhuma informação. Esse comando aqui é um comando para trazer dados, mas eu não tenho nenhum dado. Vamos inserir um dado através de SQL também? Ó, vamos inserir. Eu dou aqui, ó, insert. É um comando DML também, tá? Insert to into. Ó, insert into. Qual é a tabela? Tabela aluno. Aí eu coloco abro parênteses e coloco assim, ó, código, nome, idade. E escrevo aqui embaixo, ó, values, pode ser, não precisa ser value, não precisa ser embaixo, pode ser na frente. Values. Aí aqui eu vou dizer os valores que eu vou inserir. Então, por exemplo, eu vou colocar o código 1, o nome eu vou colocar o meu nome, Otavino Mota,
É um nome bonito, hein? E aqui a minha idade, 34 anos. Ponto e vírgula. Ó, esse comando ele vai fazer o quê? Ele vai dar um insert na tabela. Ele vai inserir esses dados aqui, ó, lá na tabela. Cada um com o seu devido campo. Ó. Por exemplo, eu tenho o campo código aqui, está aqui o código. Aqui eu tenho o nome, vai entrar aqui. Aqui eu tenho a idade, vai entrar aqui. Vamos executar? Ó, executei, beleza. Ele inseriu. Porém, o que acontece? Eu preciso dar um commit. A mesma coisa. Eu inseri o dado lá, mas eu não mandei o banco gravar ainda. Ele está na memória lá, mas não gravou. Eu apertei em commit aqui, ó. Pronto. Os dados estão gravados. Certo? Agora sim eu posso dar o comando select. Ó, select asterisco from aluno. Vamos ver o que ele vai me trazer? Ó, me trouxe os dados que estão lá no banco. Trouxe o código do aluno, o nome e a idade. Entenderam? Ó, aqui ele fica um histórico também. Agora, por exemplo, vamos inserir mais alunos aqui. Ó. Eu tenho alguns históricos. Ó. Eu posso voltar aqui e ele vai me trazer os comandos que eu executei. Então, por exemplo, assim, para mim não precisar escrever tudo de novo. Eu vou voltar aqui no código onde eu inseri e vou colocar outro código aqui. Ó. Vamos colocar o código 2. Vamos colocar aqui João da Silva. A idade 23 anos. Tá? Vou mandar executar. Mandei executar e vou comitar os dados. Vamos inserir o outro. Código 3. Vamos colocar Maria da Silva. A Maria tem 27 anos. Vou mandar executar e vou comitar no banco. Certo? Agora vamos ver se os dados estão lá mesmo. Eu vou no select asterisco from aluno. Traga todos os campos da tabela aluno. O que ele vai fazer? Ó, as informações estão gravadas lá no banco. Ó, todos que eu inseri. Tá? Viram como é fácil? Entenderam? É simples, gente. SQL é muito bom e muito simples. Olha aqui, ó, outra coisinha. O SQL eu posso colocar, por exemplo, os campos que eu quero que ele traga. Eu quero que ele traga só o código e o nome, não a idade. Então eu coloco, ó, select código, vírgula, nome from aluno. Ele me trouxe, ó, só o código e só o nome. Certo? Se eu quisesse trazer só o nome e a idade, ó, colocaria nome, vírgula, idade. Aí ele vai me trazer só o meu nome, só os nomes e a idade. Entenderam como é simples trabalhar com SQL? Essa foi a nossa primeira aula de SQL e banco de dados, tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Revisem, passem, vão para frente, vão para trás nas videoaulas. Vão fazendo junto. Assistam primeiro a videoaula, depois vocês vão tentando fazer junto. E brinquem aqui, ó. Criem novas tabelas, criem mais campos nessas tabelas, insiram dados, que eu vou ensinar outros comandos posteriormente. Por hoje a gente fica por aqui, beleza? Conto com o joinha de vocês aí, compartilhem os vídeos, convidem seus colegas a assistirem, a se inscreverem no canal. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês.